Estamos no ano de 1348. Um manto de trevas encobre a França. O ar é denso de medo, o silêncio interrompido apenas pelo soar lúgubre dos sinos das igrejas. Não são sinos de festa, mas arautos da desgraça. A peste negra, um flagelo de horror inimaginável, assola a terra. Vilas, antes vibrantes de vida, agora são lembretes cruéis do alcance da pestilência. Em meio a esse cenário de desespero e morte, outra força sinistra projeta sua sombra, a Inquisição. Movida pelo fervor religioso e pela paranoia, essa instituição busca erradicar a heresia e a bruxaria. Mas, muitas vezes, seus julgamentos são nublados pelo medo, suas acusações infundadas, suas vítimas inocentes. No coração dessa tormenta, encontra-se uma pequena e pacata vila chamada Alvérnia. Aninhada entre colinas verdejantes e florestas densas, ela parece estar a um mundo de distância dos horrores que assolam a região. Mas mesmo nesse canto remoto da França, a escuridão se esconde, esperando o momento certo para emergir. A peste negra foi mais do que uma doença. Foi um cataclismo social e psicológico. Ela não apenas devastou corpos, mas também destruiu a alma das comunidades. Ela varreu a Europa com fúria implacável, deixando um rastro de devastação por onde passou. Vilas inteiras foram dizimadas, e cidades que antes eram prósperas tornaram-se cidades fantasmas. Milhões pereceram, seus corpos devastados pelos sintomas cruéis da peste. Febre alta, vômitos incessantes e bubões dolorosos eram apenas alguns dos horrores que as vítimas enfrentavam. O odor fétido da morte impregnava o ar, um lembrete constante do inimigo invisível que espreitava por toda parte. As ruas estavam cheias de corpos, e o medo da contaminação era palpável. O medo tornou-se a força dominante. As pessoas viviam em constante estado de pânico, temendo que a morte estivesse à espreita em cada esquina. As pessoas temiam seus vizinhos, suspeitando de todos, sem exceção, de serem portadores da doença. A desconfiança corroía os laços sociais, e a solidariedade deu lugar à paranoia. Estruturas sociais ruíram, e a fé em Deus foi abalada em seu âmago. Igrejas, que antes eram refúgios de esperança, agora estavam vazias ou cheias de fiéis desesperados. Nessa atmosfera de desespero e desilusão, as sementes da suspeita e da paranoia encontraram terreno fértil. Conflitos internos eclodiram e a coesão social se desfez. A igreja, lutando para explicar as origens da peste, apontou o dedo para o pecado e a heresia. Sermões inflamados culpavam os pecadores, aumentando ainda mais o clima de medo. Caças às bruxas tornaram-se comuns, alimentadas pelo medo e pela ignorância. Qualquer um que fosse considerado diferente ou que não se conformasse com as normas podia ser acusado de bruxaria. Qualquer um considerado diferente, qualquer um que não se conformasse, podia se tornar um alvo. A histeria coletiva levou a perseguições e execuções injustas. A linha entre acusador e acusado se tornou tênue, à medida que o desespero levava as pessoas a cometer atos impensáveis. Amigos se voltavam contra amigos, e famílias eram destruídas pela suspeita. Foi nesse período turbulento, com a peste negra ainda projetando sua sombra, que a história do Cavaleiro Fantasma começou a se desenrolar. Um símbolo de resistência e mistério, ele se tornou uma lenda em meio ao caos. Dizem que o Cavaleiro Fantasma ajudava os necessitados, lutava contra bandidos e oferecia esperança em tempos de desespero. Sua presença era um farol de luz em um mundo mergulhado na escuridão. Embora a peste negra tenha deixado cicatrizes profundas, a lenda do Cavaleiro Fantasma serviu como um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, a coragem e a esperança podem prevalecer. Etienne era um jovem de Alvérnia, uma vila que, embora não tivesse sido atingida da mesma forma por a peste, ainda vivia sob o jugo do medo. A vila, com suas casas de pedra e campos verdejantes,
Parecia um refúgio de paz em meio ao caos que assolava outras regiões. Ele era conhecido por seu coração bondoso, seu riso contagiante e sua lealdade inabalável à família. Etienne era o tipo de pessoa que sempre estava disposto a ajudar, seja cuidando dos animais, seja ajudando os vizinhos com suas colheitas. A vida era simples, mas era boa. As manhãs começavam com o canto dos galos e o cheiro de pão fresco, enquanto as noites eram preenchidas com histórias ao redor da lareira. Ele trabalhava na lavoura ao lado do pai, seu amor pela família tão infinito quanto o céu acima deles. Juntos, plantavam e colhiam, enfrentando as dificuldades com coragem e determinação. Mas o destino, ao que parecia, tinha outros planos. Nuvens escuras começaram a se formar no horizonte, prenunciando tempos difíceis. A peste negra, embora não tão disseminada em Alvérnia, havia deixado sua marca. As histórias de vilarejos dizimados e famílias destruídas chegavam aos ouvidos dos aldeões, trazendo consigo um medo palpável. A mãe de Etienne, uma mulher conhecida por seu conhecimento em ervas e remédios, dedicava-se a cuidar dos doentes. Ela passava horas em seu jardim, colhendo plantas e preparando poções que traziam alívio aos aflitos. Sua compaixão não tinha limites, mas suas ações despertaram suspeitas nas mentes daqueles consumidos pelo medo. Os sussurros começaram a circular, questionando como ela sabia tanto sobre doenças e curas. Começaram a circular acusações de bruxaria, sussurros que se transformaram em gritos. A ignorância e o medo se uniram, criando um ambiente de desconfiança e paranoia. Os moradores, tomados pela paranoia, passaram a ver seu conhecimento como perigoso, sua bondade como um disfarce. As noites, antes tranquilas, agora eram perturbadas por grupos de aldeões carregando tochas e exigindo justiça. O dedo da culpa, uma vez apontado, não era facilmente retraído. A mãe de Etienne foi levada a julgamento, onde as evidências eram distorcidas e os testemunhos manipulados. A Inquisição, sempre vigilante, desceu sobre Alvérnia. Os inquisidores, com suas vestes escuras e olhares severos, trouxeram consigo um ar de inevitabilidade. A mãe de Etienne, juntamente com seu pai, que a defendia ferozmente, foram presos e acusados de bruxaria. As correntes que os prendiam eram um símbolo da injustiça que se abatia sobre eles. O julgamento foi uma farsa, seus apelos por misericórdia abafados pelo clamor da turba. A multidão sedenta por sangue não queria ouvir a verdade, apenas ver a punição. Etienne assistiu com horror seus pais, seu mundo, serem arrancados dele. A pequena aldeia onde ele cresceu, um lugar de paz e simplicidade, agora estava em chamas, destruída pela crueldade e pela ignorância. A injustiça de tudo aquilo queimava em sua alma, uma dor lancinante que se recusava a ser extinta. Cada grito, cada lágrima, alimentava sua raiva e seu desejo de vingança. Ele havia perdido tudo, sua vida destroçada pelo medo e pela ignorância. As memórias de sua infância feliz agora eram apenas sombras, eclipsadas pela tragédia que se abateu sobre ele. Consumido pela dor e pela fúria, Etienne jurou vingança. Ele prometeu que não descansaria até que os responsáveis pela destruição de sua família pagassem por seus crimes. Ele não descansaria até que os moradores que condenaram seus pais enfrentassem seu próprio julgamento. Etienne confrontou os aldeões, exigindo justiça, mas encontrou apenas mais hostilidade e medo. Mas como um homem só, arruinado e sozinho, poderia desafiar as forças que destruíram sua família? Ele vagou pelas florestas escuras, buscando uma solução, uma maneira de obter o poder necessário para sua vingança. Reza a lenda que Etienne, em seu desespero, fez um pacto com uma força obscura. Ele encontrou uma entidade misteriosa nas profundezas da floresta, uma presença que prometeu lhe dar o poder que ele tanto desejava. Ele trocou sua alma pelo poder de vingar seus pais,
de se tornar um espectro de terror que assombraria as noites de Alvérnia. A transformação foi dolorosa, mas Etienne aceitou o preço sem hesitação. E assim, o Cavaleiro Fantasma nasceu. Não mais um simples agricultor, Etienne foi transformado em um cavaleiro aterrorizante, vestido com uma armadura negra, seu rosto oculto por trás de uma máscara cadavérica. Não mais um simples agricultor, Etienne foi transformado em um cavaleiro aterrorizante, vestido com uma armadura negra, seu rosto oculto por trás de uma máscara cadavérica. Ele se tornou uma lenda, um símbolo de medo e vingança. Seu cavalo, antes um dócil animal de carga, transformou-se em uma criatura das trevas, seus olhos ardendo em um brilho infernal. A transformação estava completa. Juntos, eles cavalgavam pelas noites, espalhando terror e buscando justiça. Etienne, o jovem de bom coração, havia partido, substituído pelo espírito vingativo do Cavaleiro Fantasma. Ele se tornou a personificação da vingança, um espectro que não descansaria até que sua missão estivesse completa. As noites de Alvérnia nunca mais foram as mesmas. O Cavaleiro Fantasma se tornou uma presença constante, um lembrete sombrio das consequências da injustiça e da crueldade. Ele era a vingança encarnada, um espírito que não conhecia descanso. E assim, a lenda do Cavaleiro Fantasma cresceu, espalhando-se por toda a região. Seu nome era sussurrado com medo e respeito, uma advertência para aqueles que ousassem cometer atos de crueldade. A vingança de Etienne estava apenas começando.